A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram hoje uma operação contra uma organização criminosa especializada em saque de carga. E mais uma ação também contra vazadas aqui no litoral do Paraná. Veja aí. As equipes da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Rodoviária Federal montaram uma ação na manhã desta quinta-feira para cumprir 33 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada a saques de cargas. Estima-se que o prejuízo causado às vítimas seja de mais de 3 milhões de reais. A nossa área de inteligência há muitos anos vem monitorando. Aquela região de Paranaguá é a região do Paraná onde mais tem registro desse tipo de crime, do saque de carga, furto de carga. Então nós começamos a priorizar aquela região, também a partir do momento em que as nossas equipes foram alvo de apedrejamento, inclusive de disparo de arma de fogo. Então a gente percebeu uma escalada da violência desse tipo de crime e procuramos então a Delegacia Especializada da Polícia Civil, a Delegacia de Cargas, e esse trabalho conjunto ao longo de mais de 6 meses de levantamentos e investigação culminou na operação de hoje. O foco dos trabalhos das equipes da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Rodoviária Federal era cumprir 33 ordens judiciais contra um grupo criminoso focado no crime de roubo de carga. Essas ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Paranaguá, Pontal do Paraná e Morretes, aqui no litoral, e também na cidade de São Bento do Sul, no estado catarinense. Dentre as ordens judiciais estão 7 sequestros de veículos, 10 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão. A operação também conta com o apoio de um dos helicópteros da Polícia Civil do Paraná. A gente também cumpriu 7 ordens de sequestro dos caminhões que eram utilizados só para isso. Então, a Polícia Rodoviária Federal, e várias outras diligências nossas, inclusive em parceria de outros órgãos, identificaram imagens quando o caminhão tombava ou quando era saqueado, eram normalmente esses caminhões que iam lá coletar. Então, como a gente percebeu que esses caminhões eram reiteradamente utilizados nessa prática criminosa, eles foram sequestrados até para a gente fazer cessar essa prática criminosa, e apreendemos alguns bens ali também que incompatíveis com a renda ilícita dos investigados. As investigações da Polícia Civil confirmaram que os criminosos aproveitavam-se de panes nos caminhões, acidentes ou do trânsito parado para cometerem as ações. As cargas geralmente de soja ou fertilizantes. Durante os crimes, os autores rompiam os lacres que travavam o compartimento dos caminhões e derramavam a carga na rodovia. Posteriormente, outros integrantes recolhiam a carga do chão. Eram vários tipos de abordagem, mas o mais comum é se aproveitando da baixa velocidade dos caminhões, ou até mesmo provocando essa baixa velocidade, jogando entulhos, móveis velhos, qualquer galhos sobre a pista. Eles faziam com que o caminhão reduzisse muito a velocidade, e muitos dos caminhoneiros não utilizam nenhum lacre, nenhum cadeado, e fica muito fácil abrir o tombador mesmo com o caminhão em movimento. Daí, em poucos metros, assim, já toneladas de soja, por exemplo, ficam espalhadas pelo asfalto, e é muito difícil que a polícia esteja 100% do tempo presente ali. É uma prática muito rápida, difícil de ser investigado, já que às vezes são moradores locais que são aliciados para fazer isso, pessoas que moram ali na região e carregam e passam para frente. Então essas pessoas, normalmente, quando elas eram autuadas em flagrante, eram autuadas por um furto qualificado, ou às vezes um furto simples, uma receptação, normalmente eram liberadas rapidamente e continuavam delinquindo. O objetivo foi justamente chegar nas pessoas que estavam por trás ali, que eram os líderes da organização criminosa, e isso foi um trabalho que essa parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu alcançar isso. A modalidade criminosa causa prejuízo financeiro às empresas e ao fluxo viário de caminhões, com destino ao porto de Paranaguá, uma vez que o trânsito era interrompido para a limpeza da pista. O grupo criminoso se utilizava de uma organização não governamental para tentar legitimar a origem das cargas saqueadas. A ONG, que trata de indivíduos com dependência química, era acionada para recolher as cargas despejadas no solo. Porém, as cargas eram, na sequência, entregues aos integrantes do grupo criminoso. Então, eles faziam essa coleta. O problema foi quando eles começaram a fazer essa parceria com esses criminosos, e utilizavam esse subterfúgio justamente para tentar mascarar a origem ilícita. Posteriormente, esses criminosos comercializavam com empresas, mas aí sem também novamente emitir notas fiscais
A gente identificou um fluxo financeiro bem significativo de algumas empresas para esses criminosos. As investigações apontam que a organização não era responsável apenas pelo recolhimento, mas era utilizada pelos criminosos para mascarar a origem ilícita das cargas, que em seguida eram vendidas pela organização criminosa sem a devida emissão de nota fiscal ou a partir de notas fiscais fraudulentas. A Polícia Civil também constatou que a ONG não emitia notas fiscais referentes às cargas recolhidas, entregues ao grupo criminoso, que, como contraprestação financeira, realizava doações simuladas à organização. Então, para mascarar essa comercialização, no lugar da ONG emitir uma nota fiscal por esse produto, eles faziam essa entrega voluntária e essas pessoas, né, faziam doações para a ONG. Então a gente identificou ali doações de 5, 10 mil reais, que na realidade era uma contraprestação financeira por aquela carga que havia sido recuperada. Então a gente percebeu, no primeiro momento a gente precisa aprofundar um pouco as investigações para ver exatamente quem são as pessoas ali que tinham conhecimento específico dessa situação. A gente cumpriu busca na ONG, na sede hoje, em 2 pessoas responsáveis lá que assinavam esses recibos. Vamos ouvir elas ainda no inquérito para verificar isso aí, mas até onde a gente apurou realmente era as próprias pessoas que estavam internadas na ONG e auxiliavam, mas utilizando esses caminhões dos criminosos. Dentre os crimes investigados estão furto qualificado, receptação, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Bom, lá teve um tempo que a gente falava assim, os noias. Hoje em dia você vê que é um crime organizado, que ele rende, segundo a polícia, alguns policiais falam, ele rende tanto quanto droga. Porque em torno de uma saca dessa custa em torno de 400, 500 reais aí no mercado deles. Então você veja o quanto que gira de dinheiro esse tipo de crime. A operação é importantíssima, o trabalho da polícia é indiscutível, mas eu faço uma pergunta. Quantas vezes esses mesmos caras já foram presos? E por que eles estão aqui fora de novo? Porque há lei, que não tem nada a ver com a polícia. A polícia faz o trabalho dela e muito bem feito. Mas assim como acontece com o tráfico internacional de drogas, que a Polícia Federal trabalha pra caramba, e aí vem aquela lista de nomes e tal, aquela coisa, no começo não dá para divulgar o nome e tal, faz parte da investigação, faz parte, depois é liberado, né? Fotos, nomes, daqui a pouco esses caras estão todos aqui fora de novo. Quantas vezes os mesmos já foram presos, tanto no tráfico internacional, e nesse aí então, são os mesmos, porque é a mesma quadrilha, é a mesma associação criminosa que age em todo canto aqui do litoral do Paraná, é a mesma. Só que as leis colocam brechas à vontade, os caras são soltos, voltam a praticar o mesmo crime. Talvez o nóia fique lá na pontinha da corda, né? Que é o cara que vai varrer o asfalto e tal. Mas por trás disso tem muita coisa grande envolvida. A própria polícia sabe disso. A gente reconhece o trabalho da polícia, tanto militar, quanto civil, quanto a Guarda Civil, quanto a Polícia Federal. Mas a lei, infelizmente, não ajuda nem a própria polícia e nem o cidadão, nem o motorista, que muitas vezes tem que pagar ele mesmo o prejuízo.